Olá! Hoje a gente vai mergulhar na estrutura de uma das instituições mais críticas aqui de Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros Militar. A gente sempre vê, né, o caminhão vermelho na rua, o helicóptero no resgate, os guarda-vidas, mas como é que essa máquina toda funciona por dentro? Para entender isso, a gente foi atrás de duas leis. Uma é de 2018, que, montou a base de tudo, e a outra uma atualização bem grande que começa a valer em 2025. A nossa ideia aqui é decifrar essa planta baixa, sabe? Entender a hierarquia, as responsabilidades que fazem tudo acontecer. Exato. E o legal de olhar para essas leis é que é como ver o DNA da instituição. Não é só uma lista de cargos, né? É a filosofia de comando deles, onde eles decidiram botar o foco e, o mais importante, mostra como eles estão se adaptando. Essa modernização de 2025, que a gente vai desvendar, indica uma evolução muito, muito clara na gestão. Então vamos começar do começo, pela missão. A lei diz que o Corpo de Bombeiros é uma instituição militar permanente, indispensável à preservação da ordem pública. Até aí, tudo certo. Mas tem um trecho que me fez parar para pensar. Eles são definidos como Força Auxiliar e Reserva do Exército. Peraí, Reserva do Exército? Eu sempre imaginei os bombeiros como um serviço de emergência civil, sabe? Eles podem ser chamados para uma guerra? Essa é uma ótima pergunta. E a sua reação é a da maioria das pessoas. E sim, tecnicamente podem. Isso é algo que vem lá da Constituição Federal, vale para todos os bombeiros e polícias militares do Brasil. A organização deles é militar, né, baseada em hierarquia e disciplina. E isso tem um motivo muito prático. A rapidez na resposta, imagino. Exatamente. Pensa num desastre, numa crise. Você precisa de uma cadeia de comando que funcione na hora, sem hesitação. A ordem é dada e executada. A estrutura militar garante isso. Que a agilidade na emergência faz todo sentido. Mas e a parte do exército? A parte de força auxiliar é para cenários assim bem extremos, de defesa nacional. Numa situação de guerra ou uma crise de segurança interna muito grave, o Exército pode sim imobilizar essas corporações. No dia a dia, na prática, isso não muda em nada a missão deles. Mas no papel, eles são uma reserva estratégica para o país. Entendi. É uma camada de responsabilidade que eu acho pouca gente conhece. E falando das responsabilidades do dia a dia, a lista vai muito, mas muito além de apagar fogo, né? Nossa, muito além. Apagar incêndio é a imagem mais forte, mas é só a ponta do iceberg. Eles fazem, por exemplo, o atendimento pré-hospitalar, que é aquele primeiro socorro, crucial em acidentes. Sei. Atuam em incidentes com produtos perigosos, que é algo super técnico. E, talvez o mais importante, trabalham muito na prevenção. Ah, essa é a parte que a gente não vê, mas que salva vidas antes mesmo do acidente acontecer. Exatamente. Quando uma construtora vai erguer um prédio, são eles que analisam o projeto de segurança contra incêndio. Verificam saídas de emergência, hidrantes, tudo. Depois, se acontece um incêndio, eles fazem a perícia para descobrir a causa. E até na praia, o serviço de guarda-vidas é a competência deles. Eles atuam antes, durante e depois. É um ciclo completo. E como eles dão conta de um estado tão grande, com cidades tão diferentes? Eu vi que a lei fala bastante de convênios com os municípios. Aí está o segredo da capilaridade, da cobertura. O Estado, via CBMS, entra com a estrutura principal, mas para chegar lá na cidadezinha menor, eles usam os convênios. O Estado pode ajudar a treinar bombeiros municipais, por exemplo. E a lei permite que as cidades cobrem taxas para isso, né? Isso. Elas podem arrecadar taxas de prevenção e repassar os valores para os bombeiros estaduais, para ajudar a manter o serviço ali. E se uma cidade já tem o seu próprio corpo de bombeiros, tipo voluntário? Nesse caso, essa taxa que a cidade arrecada pode ser usada para manter esse serviço local. É um sistema bem flexível que reconhece as diferentes realidades de Santa Catarina e cria uma rede de proteção. Certo. Agora vamos para a grande virada de chave de 2025. A própria estrutura, a planta baixa da organização. Antes era mais simples, né? Tinha órgãos de direção, de apoio e de execução. 3 caixinhas. Agora, o organograma ficou maior. Passou a ter direção,
correição, assessoramento, apoio e execução. Por que complicar? Na verdade, não é para complicar, é para especializar. A operação ficou mais complexa, então a gestão precisou acompanhar. Vamos pegar, por exemplo, a criação do órgão de correição, que é, na prática, a Corregedoria Geral. Ah, então é como se fosse um departamento de compliance ou de auditoria interna, só que com mais peso, para garantir que os próprios bombeiros sigam as regras. Exatamente essa é a ideia. Ao dar à Corregedoria um status próprio, separado da direção, você dá a ela mais autonomia para fiscalizar, para apurar desvios de conduta, cuidar da disciplina. É um sinal de amadurecimento da instituição. Um controle interno mais forte. Faz todo sentido. E a outra caixinha nova de assessoramento, o que tem ali? Ali, eles juntaram um cérebro estratégico que dá suporte direto ao comando. Pensa na assessoria jurídica, na comunicação social, no setor de inteligência, na ouvidoria. Antes, essas funções ficavam um pouco mais espalhadas. Agora, formam um bloco. O que facilita a vida do comandante-geral, imagino. Muito. Na prática, significa que, antes de uma grande decisão, ele tem ali a mesa, de forma organizada, o parecer legal, a análise de imagem, os dados de inteligência. As decisões se tornam mais bem informadas. Nessa reorganização toda, eu notei que uma categoria inteira sumiu do mapa. Os órgãos de direção operacional. Dentro dela ficavam as regiões de bombeiros militares, as RBMs. Elas foram extintas. Não foram extintas. E essa é talvez a mudança mais sutil e estratégica de toda a lei. Elas foram reclassificadas. Elas saíram do nível de direção e foram movidas para o topo da categoria de órgãos de execução. E o que isso muda na prática? Parece só uma troca de nome no papel. Muda a velocidade da resposta, muda tudo. Pensa assim, numa crise de enchente. Uma decisão que antes precisava passar por mais um filtro, mais uma camada de comando, agora vai direto do subcomando geral para a região que está lá na linha de frente. Nossa, a cadeia de comando foi encurtada? Exatamente. A gente está falando de horas que podem ser economizadas no envio de uma equipe, de um helicóptero. A lei, no papel, está tentando comprar tempo. E tempo, numa emergência, é vida. Uau, visto por esse ângulo, uma mudança que parece burocrática ganha uma dimensão muito humana. Ok, já que falamos do comando, vamos subir ao topo da pirâmide. Quem manda e como as decisões são tomadas. O ponto central é o comandante-geral. É sempre um coronel da ativa, o posto mais alto, nomeado pelo governador. Ele tem a responsabilidade final por tudo, né? Comando, administração, orçamento. Mas ele não governa sozinho. A estrutura dá muito suporte. Como assim? Primeiro, a linha de sucessão é muito clara. Se o comandante não pode atuar, assume o subcomandante-geral. Depois, o chefe do Estado-Maior-Geral. Não existe vácuo de poder. E segundo, existe o Estado-Maior-Geral. Se o comandante é o CEO, o Estado-Maior é o cérebro, o centro de planejamento estratégico. É lá que as normas e as doutrinas são criadas? Isso. É lá que são feitos os estudos, elaboradas as diretrizes que vão guiar o trabalho de todos os bombeiros no Estado. E com a nova lei, esse processo de decisão ficou mais colaborativo, certo? Eu li sobre um conselho estratégico. Sim, essa é outra novidade bem importante. A nova lei basicamente oficializa o que a gente poderia chamar de Conselho de Notáveis da Corporação. Ele formaliza um grupo que se reúne para aconselhar o comandante-geral em decisões de grande impacto. E quem faz parte? A alta cúpula, o subcomandante, o chefe do Estado-Maior, o corregedor, os diretores. Isso significa que, em assuntos cruciais, o comandante não decide mais sozinho. Ele tem a obrigação de ouvir sua equipe. É um mecanismo que aumenta a qualidade da decisão. Falamos muito da estratégia, do cérebro, da operação. Mas e a ponta da lança? As equipes que a gente vê na rua, como elas se organizam? Essas são os órgãos de execução, a linha de frente. A estrutura é bem capilarizada. Começa com as regiões, depois vem os batalhões, geralmente em cidades maiores. Aí as companhias, os pelotões e na base os grupos. Mas o que é realmente fascinante, na minha opinião, são as unidades especializadas. Que não ficam presas a uma cidade específica, né? Atuam no estado todo. Exato. Tem o Batalhão de Operações Aéreas, com os helicópteros e aviões para resgate, transporte de órgãos, tudo.
E a lei de 2025 fortalece duas outras áreas que são críticas: o Batalhão de Ajuda Humanitária e o novo Batalhão de Busca e Salvamento. Batalhão de Ajuda Humanitária? Soa como algo saído de uma força-tarefa internacional. O que eles fazem? É quase isso. Imagina ter que montar um hospital de campanha em 12 horas no meio de uma área alagada, ou coordenar a logística para abrigar centenas de desabrigados. É para isso que essa unidade treina. Eles são a força de pronta resposta para grandes desastres, atuando com a defesa civil. E a criação do Batalhão de Busca e Salvamento? Qual a necessidade? A necessidade de especialização. Santa Catarina tem um litoral gigante, muitos rios represos. Resgates na água, então? Principalmente, a necessidade de equipes de mergulho de altíssimo nível, de especialistas em resgate em corredeiras, em estruturas que desabaram, só aumenta. Ao criar um batalhão focado nisso, eles concentram conhecimento, equipamento de ponta e treinamento num só lugar, prontos para serem enviados para qualquer canto do estado. É impressionante a quantidade de especialidades. E, para operar tudo isso, tem o pessoal. A lei fala de oficiais, praças, mas o que me pareceu a prova real de toda essa estrutura foi uma tabela no final da lei, o tal do anexo único. Você foi no ponto-chave. Esse anexo é o que transforma o organograma em realidade. Ele diz exatamente quantos cargos de liderança existem e quem pode ocupar. Por exemplo, ele define: existe uma vaga de coronel para o comandante-geral, 5 vagas de coronel para comandantes regionais, 26 de tenente-coronel para comandar os batalhões. E assim por diante, até a base. Até chegar nas 275 vagas de sargento ou subtenente para comandar os grupos. Ou seja, sem essa tabela, a lei seria só um desenho bonito no papel. Perfeitamente. A tabela conecta a estrutura com o plano de carreira, com o efetivo real. É o que impede que se criem cargos de chefia sem necessidade, por exemplo. É o que faz a máquina realmente existir. Ok, vamos amarrar tudo isso então. Depois desse mergulho nas leis, fica muito claro que o Corpo de Bombeiros é bem mais complexo do que a gente imagina. É uma organização militar com um cardápio de funções que vai do resgate de um animal até a análise do projeto de um shopping. E essa estrutura, com a atualização de 2025, está ficando mais inteligente, né? Mais especializada, com mais controle interno e um comando mais ágil. A síntese final é essa. As leis mostram um esforço constante para equilibrar dois mundos. De um lado, você tem a rigidez e a hierarquia da estrutura militar, que são insubstituíveis para garantir uma resposta ordenada no meio do caos. Do outro, a necessidade de ser flexível, de se adaptar para servir uma sociedade que muda o tempo todo. O grande desafio, e pelo que a lei mostra, a chave da eficácia deles, é manter esse equilíbrio. Um comando centralizado forte, com uma execução descentralizada que entende a realidade de cada município. Perfeito. E para quem nos ouve, fica uma reflexão para fechar. A gente analisou que a arquitetura de uma força militar, com postos, hierarquia, disciplina, tudo projetado com um único objetivo: servir e proteger uma população civil. Uma missão que é, na sua essência, humanitária. Então fica a pergunta: de que forma essa natureza dupla, militar na organização, humanitária na missão, molda a cultura do dia a dia dentro dos quartéis e também a forma como a gente, o público, enxerga o trabalho dele?